nome é Gabriela, Prof. Gabriela. Escreve, tá, beleza. Hoje nós vamos falar sobre medidas de volume, volume do cubo, que é este sólido, e volume do paralelepípedo, ok? Primeiro eu vou falar para vocês sobre as grandezas de medidas, porque quando se fala de volume, a gente tem que ter em mente que você está tratando de 3 dimensões. A gente estava acostumado a tratar só de comprimento, como por exemplo, quando você fazia a transformação das medidas, quilômetro, hectômetro, por exemplo. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, certo? E você, a cada mudança de medida na tabela, você andava um zero, entendeu? Multiplicava por 10. Se no caso você estivesse caminhando para a direita. Se você estivesse voltando para a esquerda, você divide a medida por 10, ou seja, tá andando um zero e nem a vírgula, sempre um zero, uma casa, entendeu? Uma unidade. Quando se trata de área, que é a multiplicação, como você fala, a área do quadrado, A vezes B, entendeu? Então, quando você vai fazer a transformação, você andava o quê? 2 casas, entendeu? Porque está se tratando de 2 dimensões. Então, você multiplicava por 100. Mas, quando se trata de volume, são 3 dimensões. Então, são multiplicado por 1000, 3 casas. Por exemplo, eu te falo 1 metro, que é a nossa unidade padrão, 1 metro cúbico. Eu quero transformar ela em decímetro cúbico. Eu sei que quando eu vou para a direita, que é a casa, de acordo com a tabela padrão lá do Sistema Internacional de Medidas, você vai multiplicar o quê? Por 1000. Ou seja, 1 multiplicado por 1000, 1000. Certo? Você vai lá e faz a continha. Lembra da multiplicação. Mas, se você for andar para a esquerda, você volta, divide. Então, 1 dividido para 100. 1 divide para 100? Não. Então, o que você faz? Acrescenta um zero e vírgula. E 10 divide para 1000? Não. Fica faltando o quê? 2 zeros. Acrescenta a casa. Acrescentou, multiplicou 1, então 0,001. Entendeu? E fez a transformação. Os outros, acrescenta mais 3 zeros. 3 zeros, 3 zeros. Entendeu? Centímetros. 1000 vezes 1000, mais 3 casas. Entendeu? Faz a conta. Ou seja, quando se trata de capacidade, por padrão, 1 metro cúbico, 3 minutos, tá indo bem. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O que eu associo para ficar mais fácil de lembrar que essa questão de 1 metro cúbico equivale a 1000 litros? Eu lembro de uma caixa d'água, que é basicamente um cubo desse, entendeu? Por que cubo? Eu já vou entrando em outro assunto e tudo e atrelando para vocês entenderem. 1 metro cúbico é como se fosse uma caixa d'água. Você tem 1 metro de dimensão de cada um. Quando se trata de volume, é o que? Comprimento, largura e altura. Então, você sabe que isso é o que? 1000 litros, entendeu? Você pega uma caixa d'água, mede 1 metro aqui, 1 metro e 1 metro de altura. 1000 litros, entendeu? Fácil de lembrar, né? Fácil de interpretar. Quando se trata de decímetro cúbico,
ele associa o quê? Decímetro cúbico. Que você sabe que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Entendeu? E 1 centímetro cúbico, por padrão, é 1 ml. E é bom lembrar que, igual, por exemplo, 1 litro é igual a 1000 ml. Entendeu? É bom você associar essa ideia. Fica mais fácil de interpretar. Lembra do litro de refrigerante? Entendeu? São o quê? 2 litros, 1 litro. 1 litro é o quê? 1000 litros. Então você lembra daquelas garrafinhas de 500 ml? Eu sempre associo as garrafinhas de 500 ml, é bem mais fácil de você interpretar e conseguir saber qual que é a questão do volume, né? O que eu quero fazer aqui com vocês? Para ficar mais fácil, eu dei um exemplo da questão do cubo. Para vocês lembrarem o que é um cubo, lembra de um cubo mágico, entendeu? De um cubo mágico. Porque olha aqui, eu te falo que, por exemplo, cada quadradinho desse aqui é um centímetro, por exemplo. Tô te falando que é 1 centímetro, então quer dizer que 3 centímetros. Vamos supor, entendeu? 3, 3, 3. Eu quero saber quantos cubinhos tem aqui nesse cubo maior, por exemplo. Quantos que tem? É a mesma coisa de você fazer assim. 3, porque lembra aqui, ó. Volume do cubo é seu comprimento, a sua largura vezes a sua altura. Entendeu? E aí você multiplica 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Entendeu? Que é a mesma coisa de A elevado à terceira potência. Entendeu? Isso. Entendeu? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Entendeu? Fica fácil de lembrar, não é? Olha, a gente tá falando de questão... Olha, esse aqui é um cubo. Você fala, ah, mas isso é um cubo? É um cubo. Vem aqui, ó. Mede, deu 5 centímetros e meio, 5 centímetros e meio e 5 centímetros e meio. É um cubo. Aqui. 5 centímetros, entendeu? 5 centímetros, 5 centímetros. Eu te falo que esse objeto cabe dentro desse outro objeto. Ou seja, ó, e ainda sobrou um espacinho, entendeu? Então, a gente sabe que a capacidade desse cubo completa, entendeu? A gente tá falando de substância, mas pode ser uma substância sólida, entendeu? Ela cabe aqui dentro. E aí tem como você calcular. Como, por exemplo, eu te falo que é 5 centímetros, entendeu? Então quer dizer que esse cubo aqui tem que ser maior do que esse. Só que pela medida você vê, tá sobrando, entendeu? É como se eu dissesse, ah, eu vou colocar água nessa piscina, entendeu? E aí você coloca, entendeu? Tem como você calcular, pra você saber a questão de área. Falo, não, eu sei a questão de centímetros, então, o mínimo de espaço, entendeu? Pra você colocar, pra você saber, entendeu? Se realmente cabe. Por que que cabe? Porque o volume desse aqui calculado em centímetros, como ele é 5 de lado, ele é
menor do que o da caixa, entendeu? Sacou? E a gente coloca água, entendeu? No recipiente. Como se eu falasse, olha, isso aqui é, como eu disse, uma caixa d'água. Ou uma piscina, que seja. Você coloca água nesse recipiente, no caso o cubo, né? Você coloca a água nesse recipiente e você consegue calcular quanto que cabe aqui dentro, entendeu? Você transforma. Como, por exemplo, como eu disse, a caixa d'água. Eu falo que ela tem 1 metro, entendeu? Então, o máximo que cabe dentro dessa caixa d'água, a capacidade que ela aguenta é 1.000 litros, entendeu? Mais do que isso, ele vai transbordar, entendeu? Aí já não é interessante. Aí, por exemplo, você teria que pegar um recipiente maior. Por exemplo, uma caixa maior, para caber uma capacidade maior. Entendeu? O que eu falo? Olha, lembra de uma coisa, que paralelepípedo... Ah, e lembrando que um cubo, ó, vou mostrar pra vocês o desenho de como que se faz um cubo, que é importante também. Vocês saberem como vocês vão construir um cubo, entendeu? Isso vai ser um desenho que você encontra na internet, encontra nos livros, entendeu? É o básico para você poder calcular. O que acontece? Aí eu vou te falar que esse, para ficar mais fácil a gente calcular, a gente vai considerar como se fosse 6 centímetros, tá? Então, 6 vezes 6. Olha, vamos considerar que esse aqui tem 6 centímetros. Eu acho que é mais fácil pra gente calcular. Entendeu? Não, tem 5,5, entendeu? 5,5. Beleza, vamos considerar que é uma caixa de 6 centímetros. Acho que é mais fácil para calcular. E vamos considerar que esse aqui tem 5 centímetros de lado. Tá, se dá 125, né? Que é o mesmo que eu usei para calcular esse. Acho que é mais fácil a gente considerar. Vamos considerar como se tivesse 6 centímetros. É mais fácil para calcular. Supondo, né? Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 18, 21. 6 vezes 6 vezes 6. Dá 216 centímetros quadrados. Aí, a outra, 5, né? Que dá 125. Ou seja, se você colocar esse cubo dentro, ele cabe. Ou seja, esse recipiente, ele suporta a capacidade desse outro cubo dentro. Por quê? Suporta e ainda sobra espaço, entendeu? Sobra um espacinho. Porque a capacidade dele máxima é 216 centímetros cúbicos. Entendeu? E isso é o legal da coisa. É você poder calcular e você saber que cabe. Entendeu? Eu vou comprar e eu preciso de um recipiente que caiba esse cubo. Eu sei que o volume dele é 125 centímetros cúbicos. Ou seja, eu preciso de uma caixinha que possa caber esse recipiente. Então, o mínimo
Pra caber tem que sobrar, entendeu? Sobrar uma questão. Ó, serviu, por quê? Porque ele tem uma sobra, entendeu? Vamos considerar como 6 centímetros, que é mais fácil para calcular. Pra gente eliminar a questão de... Ó, deu quase 6 centímetros. Vamos considerar como se tivesse 6 centímetros. É mais fácil pra gente calcular. 6 vezes 6, 36, beleza. Então, a gente sabe que deu a capacidade. Beleza, né? Agora, ó, cubo, né, 5 centímetros. Ensinei pra vocês como que vocês vão colar, entendeu? Dar uma dobrada, tudo, isso é legal, entendeu? Usei material, é mostrar pra vocês como que funciona. Paralelepípedos, vai perceber que é o quê? 2 faces paralelas, entendeu? E 4, ó, são 6 faces, só que a diferença aqui, porque assim, o cubo também é considerado um paralelepípedo, porque ele tem 4 faces iguais, aqui é paralelo, entendeu? Certinho. Só que o paralelepípedo tem uma diferença quando se trata de faces, entendeu? Porque são valores diferentes, entendeu? Você vai perceber aqui, ó, igual por exemplo, esse aqui tem 6,5, 6 e quase 4, supondo, tá? Dimensões diferentes, entendeu? É um recipiente diferente. E aí, a gente pode calcular o quê? O volume é sempre o quê? A área da base vezes a altura. Ou A vezes B vezes C, que é o quê? Comprimento, largura e altura. Entendeu? E aí, a gente calcula para ver qual a capacidade desse recipiente. Quanto que cabe aqui dentro, seja de uma substância sólida, de uma substância líquida. A gente está falando de paralelepípedos retos, entendeu? Como essa aula é mais introdutiva, a gente não vai alongar muito em questão de classificação, isso é mais pra frente. Entendeu? É mais uma introdução. E a gente tem, por exemplo, uma caixa de sapato. Ela é considerada um paralelepípedo, entendeu? Ou seja, uma piscina. Tem tantos exemplos, por exemplo, essa sala. Se você olhar ela é um paralelepípedo. Entendeu? Com dimensões diferentes, tamanhos diferentes. E aí você mede, calcula qual a capacidade de um objeto que cabe dentro dela. Por exemplo, estamos aqui e eu falo que é uma piscina, certo? Entenderam mais ou menos o que é? Agora eu trouxe água, né? Porque eu queria demonstrar para vocês o como que é colocar, entendeu? Para vocês entenderem o que acontece. A gente coloca água no recipiente, eu te falo, é uma piscina, entendeu? Eu quero saber a quantidade de litros que cabe em um recipiente, entendeu? Eu trouxe uns exemplos pra gente calcular. Vamos ver aqui. E o que eu achei legal, né? Questão do cubo é bom pra vocês lembrarem, porque você fala assim, eu tenho uma caixinha e eu quero saber quantos cubozinhos desses aqui cabem aqui dentro. Como eu disse, quando você coloca aqui, ó, você sabe, ó, no mínimo, cabe 27 cubinhos, entendeu? Desses aqui, dentro da minha caixinha. Ele tem a capacidade de aguentar, entendeu? E dependendo, a gente calcula, ó, 20 dividido por 27, a gente descobre. Legal, né? Agora eu trouxe uns exemplos pra gente fazer algumas transformações. A gente tá com um tempinho ainda.
Ah, ficou bem explicado, não é? Traz uma coisa assim, tudo. Tem que medir, gente, tem que entender. Pega, igual por exemplo ali, ó. 1 metro, você sabe que é 100 centímetros. Entendeu? Pega a régua, mede. Eu acho que não tem um padrão maior do que você ir lá, pegar, tocar, entendeu? Calcular, entendeu? Pra tentar memorizar. É mais fácil. Olha o exemplo. Um reservatório possui um volume de 3.000 metros quadrados. Qual a capacidade desse reservatório em litros? A gente sabe que 1 litro é igual a 1.000 ml, certo? Fica mais fácil. E a gente sabe que 1 centímetro cúbico, e a gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, entendeu? Ó, um reservatório possui volume de 3.000 metros quadrados. A gente sabe que 1 metro cúbico, eu tenho que lembrar disso. Cúbico igual a 1.000 litros. Eu tô te falando que 1 metro cúbico... Ó, o exemplo da caixa d'água, entendeu? Lembra da caixa d'água. Um reservatório possui volume de 3.000 metros cúbicos. Entendeu? Metros cúbicos. Lembra da caixa d'água. Você sabe que a caixa d'água ali, ó. 1 metro cúbico é igual ao quê? A 1.000 litros. Eu sei que cabe, entendeu? Fechou. Então, aí a gente vai fazer o quê? Você vai multiplicar, ó. Três mil metros cúbicos por 100, entendeu? Aí você consegue ter a capacidade. Você sabe qual é a capacidade daquele recipiente. Entendeu? Agora aqui, ó. Determine o volume de um cubo cuja aresta mede 2 metros. Eu tô te falando, ó, 2 metros. A gente sabe que é um cubo, né? Beleza. Eu te falo lá. O volume do cubo é o quê? Aresta. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Classificação do cubo. Acho que a gente vai lembrando aqui. Cubo é o quê? É a face, entendeu? Essa parte aqui, ó, face. A aresta é o quê? Esse lado aqui, ó, entendeu? É onde ele se encontra, uma face com a outra. E o vértice é onde encontra várias arestas, encontro da aresta, da face, entendeu? Bem no canto. Lembra dos cantinhos, ó, onde faz esse cantinho aqui é o vértice. Aí eu te falo o quê? Que a aresta é elevado a 3, porque já que é cubo, gente, a gente sabe que cubo tem... O cubo, ele tem os 3 lados iguais, entendeu? Então, é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Certinho. Ou seja, dá o quê? 8 metros cúbicos. É bom sempre lembrar que você tem que colocar a grandeza, entendeu? A qual grandeza, a qual unidade de medida que a gente está falando. A qual medida de volume que a gente está falando. A gente está falando de quilômetro, a gente está falando de hectômetro, a gente está falando de decâmetro, a gente está falando de metro, a gente está falando de decímetro. Qual medida de volume que a gente está falando? Entendeu? Isso vocês têm que ter noção de qual eu tô falando. Entendeu? E um outro exemplo bem interessante é do paralelepípedo, né? A gente fala que tem um aquário.
Imagina aqui, ó. Um aquário. A gente tem um aquário lá, ó, cheio de peixinhos. Entendeu? Tá os peixinhos tudo. Aí eu quero saber... Aí eu quero saber quanto de água esse aquário suporta. Imagina que esse aquário aí a gente não colocou peixe nele. Entendeu? Imagina que é um aquário sem peixe. Eu quero saber qual que é a capacidade total desse aquário. Quanto de água que cabe aqui dentro. A gente sabe que a dimensão é o quê? 50, 20 centímetros e 15 centímetros. Desenha, desenha. Beleza, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar. Volume é igual a vezes B vezes C. Tá, o A é 50, o outro é 20 centímetros e o outro é 15 centímetros. Volume é igual a 15.000 centímetros quadrados. Certo. Mas ele tá te perguntando centímetros. Pensa aqui. Centímetros não é 1 milímetro. Mas ele quer saber em litros. Entendeu? 1 centímetro cúbico é 1 milímetro. Entendeu? Então quer dizer que 15.000 centímetros cúbicos é igual a 15.000 milímetros. Mililitros, ml. E o mls? ml. Tá te falando o quê? ml. 1000 ml. Mililitros, que é o quê? Os ml, né? ml. E aí você sabe que